Queridas, graça e paz, sejam todos bem-vindos a nosso primeiro congresso delas, com o tema O Perfil da Mulher Bíblica. Nós muito nos alegramos em receber todas as irmãs aqui nessa noite, para juntos aprendermos a palavra do Senhor e recebermos do Senhor, através de sua palavra, princípios que devem nortear a vida cristã, e especialmente hoje e amanhã, a vida cristã da mulher. Vamos ficar em pé nesse instante? Vamos orar, rogar a bênção do Senhor para esse congresso, para esse momento que nós teremos aqui nessa noite. Pai bendito, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos em tua casa, reunidos para rendermos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, mas sobretudo, Deus, nessa noite de sexta e amanhã ao longo do dia do sábado, aprender a tua santa palavra, aprender, ó Deus, os princípios que o Senhor estabeleceu na tua palavra para a vida cristã feminina. Que o Senhor abençoe poderosamente a cada uma das irmãs, a preletora, as irmãs que aqui vieram, ó Deus, dispostas a aprender. Que o teu Santo Espírito aplique cada palavra e use a tua serva. Nós oramos assim, Pai, e pedimos que tenhamos um momento abençoado em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Salmo 128, do verso 1 ao verso de número 6. Salmo de número 128, do verso 1 ao verso de número 6. Todos acharam? Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Podeis sentar. A palavra do Senhor nos mostra claramente no Salmo 128, que é bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aí, após falar sobre o aspecto do trabalho, da felicidade que haverá neste lar, o verso 3 diz que a esposa no interior da casa será como uma videira frutífera. Provérbios nos mostra que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derriba. Por isso, a necessidade de nós, dia após dia, buscarmos no Senhor e na sua palavra a instrução correta e o fundamento bem solidificado para que a nossa casa seja bem edificada e que vocês, irmãs, sejam videiras frutíferas, sejam mulheres sábias e assim, no temor do Senhor, possam conduzir o seu lar. Nosso desejo é que esse congresso possa, de maneira profunda e impactante, através do Espírito Santo, tocar no coração de cada uma, para que vocês sejam desafiadas nessa noite. É o nosso primeiro congresso. Creio em Deus que ano que vem nós faremos outro e depois mais outros, cada vez maior, com mais mulheres alcançadas pela graça do nosso Senhor Jesus. Nós vamos, nesse instante, passar a palavra à presidente da SAF, que irá continuar a condução, e agora vai fazer uma oração de intercessão por todas vocês, por todos nós. A graça e a paz, irmãos, é motivo de louvor, né? Nós saudarmos as irmãs que aqui estão presentes, né? Nesse momento tão especial, né? E vamos, neste momento, curvar nossas cabeças e fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, ó Pai. E desde já, ó Pai, colocamos todo esse trabalho, Senhor, que vem de Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Pai amado, nesse trabalho, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai,
que o Senhor esteja tocando no coração de cada irmã aqui presente, que a nossa preleitura ela seja usada por Ti, Senhor Deus. Que tudo seja que for falado seja para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Desde já nós Te agradecemos e Te pedimos orientação em todo este congresso. Amém, Senhor. Neste momento eu vou pedir às irmãs que abram suas Bíblias no Salmo 113. E vamos fazer essa leitura de forma alternada. Amém? Todas acharam? 113, viu? Vamos lá. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos todas repetir o versículo de número 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Né? Que seja um momento de louvor e alegria ao nosso Deus, né? Que é merecedor de toda honra e toda glória. Neste momento, eu vou pedir para a nossa irmã Marta estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui, ó Pai. Ó Pai, queremos Te agradecer por este momento, Te agradecer por cada mulher aqui, ó Pai, que se dispôs, Senhor Jesus, para estar na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe. Ó Pai, queremos Te agradecer pelas bênçãos, Senhor Jesus, e Te exaltar, porque só Tu, Senhor Deus, és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor Deus. Nos abençoa, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que eu Te oro. Amém. Amém. Nós convidamos nesse momento o grupo de louvor para entoarmos cânticos ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Irmãos, a grande maioria são irmãs, não é? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para que Ele mande musicistas aqui para a igreja de Bom Conselho. Queremos ver mulheres tocando teclado, bateria, violão, guitarra. Vai ser uma bênção, hein? Que Deus levante essas varoas para tocarem e louvarem ao Senhor. Enquanto isso, com a grande maioria masculina, vamos louvar a esse Deus Altíssimo, perfeito e maravilhoso que está em nosso meio.
Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, em nossos corações, Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, em nossos corações, Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. A igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais.
dos reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três eternos em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, só de sua voz e louve ao Senhor. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pode sentar.
Amém, queridos, louvado seja Deus. Possamos exaltar o seu nome sempre com alegria. Nesse momento, as crianças podem se dirigir ao salão anexo com tia Anne. Vocês vão ter um momento especial lá com ela durante essa primeira palestra, tá bom? Todas as crianças podem seguir para a salinha com tia Anne, tia Gabi. Eles estarão em momento especial. Queridas, nós estamos recebendo nessa noite com muita alegria a nossa irmã Paula Ximenes. Ela é lá do Recife, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, acompanhada de seu marido, pastor Victor Ximenes. Balança a bandeira, pastor ali. Ele vai estar pregando aqui domingo pela manhã. E seus 2 filhos, Gabriel e Clarissa. Então, eles estão ali amanhã e domingo pela manhã. As irmãs também terão a oportunidade de conhecer essa bela família. Nós queremos cumprimentá-los. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, pastor, nossa irmã Paula. É um prazer imenso tê-los aqui. E agora nós vamos passar a palavra à nossa irmã Paula, orar por ela e rogar ao Senhor que a use poderosamente esse final de semana para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Bom, vamos orar pela nossa irmã. Pai bendito, nós te damos graças, louvamos ao Senhor por esse dia, louvamos ao Senhor porque os teus servos vieram de Recife debaixo de tua paz e aqui chegaram, e nós louvamos ao Senhor pelo teu cuidado, pelos teus muitos livramentos, e nesse instante rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra ministrada pela tua serva possa alcançar o mais íntimo de nosso ser, e que assim, ó Deus, sejamos todos edificados para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe. Fique à vontade. Graça e paz, irmãs. Amém. Boa noite. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês nesse primeiro congresso delas, juntamente com meu esposo e 2 dos meus filhos. 3 filhas mais velhas ficaram em Recife com os avós, mas uma parte da família veio para estar com vocês e conhecer mais essa cidade que eu não conhecia e mais essa igreja irmã. Então estamos todos muito felizes de estarmos aqui. Eu amo o Congresso de Mulheres. E desde a porta a gente já vê que é uma coisa especialmente preparada com fofurices, com bombom. Eu duvido que a igreja fique bonita e florida assim todo domingo, pelo menos não florida com tantas irmãs lindas de cor de rosa. Isso é típico de congresso feminino. E é tão abençoador esse tempo de mulheres que se unem em torno da palavra para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ele nos exorta, Ele nos desafia, Ele nos encoraja a abraçarmos o seu propósito, Ele nos dá instrução. E é útil também termos uma mulher falando a nós. Eu amo ouvir outras irmãs falando, porque nós sabemos onde é mais difícil. Onde é mais difícil nós ouvirmos e aplicarmos a vontade do Senhor. Quais são as nossas lutas, os nossos desafios peculiares? E embora seja, assim, um momento muito rico e importante, a verdade é que para conhecermos o Senhor e o seu propósito, nós não podemos viver de congresso em congresso, não é? De ano em ano. A cada dia, quando nós em casa abrimos a sua palavra e lemos, o Senhor está se revelando a nós. E quando Ele está se revelando a nós, Ele está dizendo qual deve ser a nossa resposta. Quem eu devo ser em resposta à sua revelação. A cada domingo, quando vocês vêm adorar o Senhor aqui, estão debaixo do ensino fiel das Escrituras, vocês estão ouvindo sobre quem o Senhor é, o que Ele fez e o que então que vocês devem ser em resposta a essa revelação do Senhor. Nós sabemos que toda palavra é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que a mulher de Deus, o texto diz que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós queremos ser habilitadas para boa obra. E a palavra do Senhor, então, é essa ferramenta suficiente. É essa ferramenta poderosa que vai nos apontar e que vai nos habilitar a andarmos nas boas obras que Efésios 2:10 diz que o Senhor já preparou de antemão. E eu não sei vocês, quando eu escuto o que o Senhor requer de mim, me dá aquela sensação de incapacidade e parece que eu não tenho o suficiente, mas a palavra de Deus diz:
lá em 2 Pedro 1:3, que por conta do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, se eu e você queremos ser piedosas, podemos ter certeza que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Ele deu o seu Espírito, Ele deu a sua palavra. Então, para que nós sejamos de fato essas mulheres piedosas, nós precisamos conhecer mais profundamente esse Senhor poderoso e maravilhoso que se revelou em sua palavra, sobre o qual cantamos agora, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que o nome dEle é sobre todo nome. E à medida então que Ele se revela para nós na sua autossuficiência, na sua eternidade, na sua infinitude, à medida que Ele revela o seu amor fiel à aliança pactual que veio nos resgatar do império das trevas, que nos fez assentar nas regiões celestiais, que nos fez como princesas, como príncipes do seu povo, nós então entendemos pela sua palavra qual deve ser a nossa resposta em obediência e em louvor. Então é nesse contexto que nós podemos falar sobre feminilidade bíblica, sobre o perfil da mulher bíblica. Não é algo que me tornará aceitável diante do Senhor. Não é a volta a um estilo de vida remoto, quando os padrões bíblicos aparentemente eram menos distorcidos. Mas falar sobre feminilidade bíblica é falar sobre a resposta de adoração de mulheres que foram compradas pelo sangue de Jesus e que por isso abraçam o chamado de Deus para elas enquanto mulheres, de revelar a glória de Cristo ao mundo de uma maneira que não seria possível se o Senhor não tivesse criado as mulheres. É isso que John Piper diz, que nosso propósito é revelar a glória de Deus ao mundo de uma forma que não seria possível se o Senhor Deus não tivesse criado as mulheres. Então, esses dias, quando nós vamos considerar o perfil da mulher bíblica, nós vamos falar sobre feminilidade bíblica. E podemos definir feminilidade bíblica como o bom propósito de Deus para as mulheres, segundo apresentado na Bíblia. Nós vamos poder ver, à luz da revelação de Deus, então, como Ele quer que eu viva. Talvez a frase mais icônica, a citação que vocês já devem ter ouvido muitas vezes sobre esse assunto, seja da Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot foi casada com Jim Elliot. Eles foram missionários no Equador, onde ele foi morto pelos índios Aucas. E ela passou toda a vida dela escrevendo e ministrando a mulheres. E um belo dia sua filha, Valerie, única filha que ela teve com ele, ia casar. E ela então escreveu um livro para sua filha. E nesse livro ela fala das lutas, dos desafios que ela iria enfrentar na sua nova vida de casada. E ela fala sobre o papel da mulher. E é engraçado que tem uma irmã na nossa igreja, a nossa presidente da SAF, vai casar a filha dela no próximo ano. E a filha dela disse assim: mãe, faz igual a Elisabeth Elliot fez, escreve um livro para mim. Só isso que ela quer. Eu tenho 4 filhas, eu não tenho condição de escrever 4 livros para elas antes delas casarem. Aliás, eu não tenho condição de escrever livro nenhum. Mas essa minha amiga aceitou o desafio. Ela vai escrever e vai entregar no dia do casamento da filha dela, daqui a 1 ano, esse livro. E foi isso então que a Elisabeth Elliot fez. E o nome desse livro é Deixe-me Ser Mulher. E ela disse o seguinte: somos chamadas a sermos mulheres. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher, pois abracei o conceito de Deus a meu respeito. E a minha vida inteira é um presente de gratidão ao Senhor por tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Ela entendeu o que o Senhor fez e ela entendeu que foi o Senhor quem a fez. Então, tudo que ela é uma resposta de gratidão. A autora norte-americana Susan Hunt, ela afirma que a defesa da feminilidade bíblica não começa com papéis e comportamentos. E nós mulheres somos chegadas numa lista de pode e não pode, né? Nós temos uma tendência de sermos legalistas, de ticarmos, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu sou, isso eu sou. Mas ela diz que o começo da discussão do assunto da feminilidade bíblica não começa com papéis e comportamentos, mas com a pergunta: qual é o nosso propósito e autoridade?
Existem verdades que são tão elementares que se você perguntar para o meu filho de 2 anos, ele vai saber dizer. Tem um videozinho que eu gosto de perguntar, a primeira pergunta do catecismo infantil, quem fez você? E ele responde, Deus. E a segunda pergunta, que mais Deus fez? Todas as coisas. Esse é um conceito tão simples que uma criança de 2 anos consegue memorizar e entender, mas as aplicações dele, as implicações dele na nossa vida são profundas. Negar isso põe toda a nossa vida em risco. É por isso que tantas vezes nós vemos Gênesis 1, 2 e 3 sendo atacados como se não fossem verdade histórica. Porque se eu tiro quem foi o Criador, se eu tiro qual foi o propósito pelo qual Ele criou homem e mulher, eu posso escolher quem eu sou. E eu posso escolher o que fazer no mundo. Mas não foi assim que o Senhor fez. O povo de Deus havia ficado 400 anos escravo no Egito. E naquele tempo ele esqueceu quem era o Senhor. E ele esqueceu por conta disso quem ele mesmo era. Qual foi a primeira providência do Senhor depois de libertar aquele povo? Foi dar a sua lei. Quando nós abrimos em Êxodo 20, tem ali o resumo da lei moral de Deus nos 10 mandamentos, ele não começa com faça, não faça. Ele começa dizendo, eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele apresenta a graça dele, posta em ação na libertação do povo. E então ele dá a sua lei. E o objetivo era mostrar àquele povo quem ele era e o que ele havia feito e como ele havia feito. Ali, naqueles primeiros livros do que Deus revelou a Moisés, o povo tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida plena diante do Senhor. E nós, mesmo quando lemos esses livros, podemos ver ali a autoexistência do Senhor, a santidade dele, o poder dele, o amor pactual dele, fiel ao seu povo, misericórdia dele, a fidelidade dele, tudo ali exposto nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, como o Senhor fez com Moisés e com o seu povo, recém-liberto do Egito, nós vamos fazer. Hoje aqui, nós vamos começar pelo começo. Nós vamos começar com Gênesis. E eu vou pedir que você, por favor, abra a palavra de Deus em Gênesis 1. Esse livro que narra como Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias e tudo muito bem, como diz a pergunta 9 do nosso breve catecismo. Gênesis 1, 26 e 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos curvar mais uma vez a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine e nos abençoe. Senhor Deus de toda graça e de toda glória, seja bendito o Teu nome, Senhor, por Tua obra maravilhosa de salvação em nosso favor. Não merecemos a Tua graça, Senhor, não merecemos conhecer-te, chamar-te de Pai, não merecemos, ó Deus, estar aqui diante da Tua palavra, como ela é poderosa, ó Deus, para nos instruir. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite a contemplarmos as maravilhas da Tua lei e a sermos transformadas por ela. Só o Teu Espírito pode fazer isso, ó Deus, e nós rogamos que o Senhor faça assim para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nos versos anteriores de Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas do nada. No princípio era Deus, a terra era sem forma e vazia, e Ele foi dando ordens, haja luz e houve luz, haja separação das águas, da terra seca, e o firmamento, e o sol, e a lua, e todos os animais, mas nada do que Deus havia criado expressava a sua glória, tanto quanto o homem que Ele criou. Ele é a coroa da criação. Ele refletia o próprio Deus, porque só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e só ele foi criado de uma forma distinta de todas as outras coisas, quando o Senhor dava ordem e as coisas vinham a existir. O teólogo Bavinck, Herman Bavinck, num livro chamado A Família Cristã, ele afirmou o seguinte:
Ele criou esta humanidade após uma consulta especial. Qual foi essa consulta especial? Façamos. A própria Trindade reunida decidiu criar o homem de uma forma especial. Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Ele criou a humanidade imediatamente com sexos distintos, como homem e como mulher. E quando ele os criou, os abençoou e lhes deu toda a terra como seu território. Dentro dessas poucas características está embutido tudo o que precisamos saber sobre a origem, a essência e o destino da humanidade. E é isso que tem sido dia após dia negado. Se nós temos um Criador, só Ele pode dizer quem eu sou e para qual propósito Ele nos criou. Tem uma cena bem engraçada naquele filme, A Pequena Sereia, quando Ariel está achando vários tesouros no fundo do mar. Não sei quem já assistiu esse filme. E aí ela vai perguntar para que alguns instrumentos encontrados, aqueles tesouros, servem. E ela pergunta a uma gaivota, que eu acho que é Sabichão o nome dele. E ela pega um pente, ela pega um garfo. E ele diz que aquilo serve para pentear o cabelo. E cada instrumento que ela vai apresentando, ele que nunca viu, que não sabe o que é, dá um uso completamente diferente. Da mesma forma, o homem que não entende que tem um Criador, que não faz a pergunta, então, qual foi o propósito para o qual o Senhor me criou? Vai usar tudo isso que o Senhor fez, a sua imagem e semelhança, para um fim que não é aquele que o Senhor havia determinado quando Ele criou. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos então mais detalhes da criação do primeiro casal. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. Isso liga o homem à terra de uma maneira especial. Tanto que depois da queda, quando o Senhor chama o homem e ele vai prestar contas e ele vai dar as maldições, ele diz: do suor do teu rosto agora comerás o pão. A terra, da onde tu vieste, que era para ser sujeita a ti, agora produzirá cardos e abrolhos. Mas e a mulher? Nós fomos formadas do pó da terra, assim como o homem. Nós fomos formadas da costela do homem. De maneira que nós estamos ligadas a ele de uma maneira especial, assim como Adão estava ligado à terra. Deus primeiro criou o homem. E esse homem era perfeito, mas ele estava incompleto. Ele olhou todos os animais, ele deu nome a todos os animais, mas não havia para ele ninguém que o correspondesse. E Deus fez com que ele tivesse essa sensação de solidão, de falta alguma coisa, não está completo. Faltava alguém que pudesse auxiliá-lo na missão que Deus tinha dado a ele, de sujeitar a terra, de dominar a terra e de encher a terra. Então, Deus supriu essa necessidade de uma forma extraordinária, fazendo o homem cair no sono profundo. Ele trouxe a mulher e a mulher era a resposta de Deus. Um presente sem igual para Adão, que ficou extasiado quando ele contemplou aquela maravilha. Imagina, minhas irmãs, se tem mulheres bonitas ao nosso redor hoje, imagine Eva, na perfeição da criação do Senhor. Quando Adão a contemplou, ele ficou completamente extasiado. Como é que o Senhor podia ter transformado uma costela naquela obra? E ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tem um teólogo puritano que disse que Eva foi tomada da costela de Adão, não da sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para lhe ser igual, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. O Senhor estava lhe suprindo a necessidade de Adão. E a expressão que é usada, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, foi o Senhor que proferiu. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Essa expressão é lida por muitas hoje como algo que denota inferioridade, como algo que denota uma subalterna, como uma palavra fraca. E não é isso que o Senhor estava dizendo ali que ia fazer para Adão. Uma mulher fraca não seria suficiente para o trabalho que havia de encher a terra, de sujeitar a terra, de multiplicar. Essa palavra não denota fraqueza ou inferioridade de maneira nenhuma, porque esse termo que foi usado pelo próprio Deus, que é Ezer, é usado muito mais vezes na Bíblia para se referir ao próprio Senhor. Quando ele diz que ele é o auxílio do seu povo.
que ele é o socorro do seu povo. O termo que ele usa é Ezer. A ajuda, então, é uma ajuda absolutamente indispensável para que o propósito de Deus para a humanidade, para toda a criação, fosse completado. Eu amo que a autora de Eva no Exílio, Rebecca Merkle, diz no seu livro sobre a mulher ser auxiliadora. Ela diz assim: a mulher não foi uma ideia tardia, ou apenas alguém com quem Adão pudesse conversar, ou alguém que lhe prepararia sanduíches enquanto ele fizesse todo o enchimento e sujeição da terra. Ela era essencial para todo o programa. Quando Deus deu Eva a Adão, ele estava entregando um amplificador a Adão. Adão sozinho é apenas Adão. Adão com Eva se transforma na raça humana. Somos parte fundamental desse projeto e é absolutamente essencial para a missão do Evangelho que recuperemos o senso de nosso papel. Percebem como a criação da mulher, como foi feito, na ordem em que foi feito, respondia e era uma bênção para o homem e para toda a humanidade, de maneira que os dois juntos, sim, eram a humanidade. Porque a humanidade reflete algo do próprio ser de Deus, que nós cantamos, 3 que são um, homem e mulher são 2, que se tornam um, para refletir a glória de Deus. O nosso papel, então, está alicerçado em quem Deus nos criou para sermos e objetiva a glória do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. E ele nos deu características especiais, não só físicas, mas também emocionais, que apontam para o nosso propósito. Não é preciso ser nenhum cientista para entender como nós funcionamos diferente, como homens e mulheres pensam diferente, como nós somos mais sensíveis, como nós somos mais ligadas a relacionamentos. Isso tem a ver com como o Senhor Deus nos criou. E Ele nos colocou debaixo da proteção do homem, do nosso marido para aquelas que são casadas, por meio da alegre submissão. Foi assim que Ele entregou Eva a Adão, para viver debaixo da proteção do seu marido, numa alegre submissão. E embora a queda tenha afetado não só o nosso corpo, não só as nossas emoções, também tornou difícil a missão de sermos submissas ao nosso marido. Na verdade, tornou difícil a obediência de todos nós a qualquer autoridade que é constituída sobre nós, né? Vamos ver as nossas crianças de 2 anos de idade, quão dificilmente elas se submetem e obedecem às autoridades que ele constituiu. Mas mesmo que esse mundo perfeito e essa união perfeita e essa criação perfeita tenha sido quebrada por conta do pecado, nós ainda podemos ver beleza nela. E nós podemos ainda ver a glória de Deus nela. Nós podemos ver a glória de Deus na beleza da criação do homem e da mulher, para juntos espelharem a glória do Senhor. Esse é o propósito que nós existimos, espelhar e contar a história da redenção. Se eu entendo isso, na minha vida não sobra muito espaço para, mas eu acho que, ou, mas eu preferiria que fosse assim, ou, para mim funciona melhor assim. Não. Porque eu não posso discutir com o meu Criador. Muito menos posso me julgar mais sábia do que Ele. Na verdade, nós revelamos sabedoria quando abraçamos o projeto do Senhor e buscamos impactar o mundo incrédulo através do nosso viver piedoso como mulheres. Essa introdução toda, ela é necessária porque para nós avaliarmos as esferas de atuação da mulher, sem entendermos o princípio da autoridade e o princípio do propósito, vai esvaziar totalmente a nossa compreensão e vai reduzir talvez a uma lista que a gente gosta de isso pode, isso não pode. Quantas caixinhas de Instagram as influencers cristãs não recebem dizendo assim, eu posso isso? Eu devo aquilo? Não é verdade? Porque a gente tem que ir mais profundamente nessa discussão. Nós temos que ir mais profundamente na revelação do Senhor. Não é uma lista de pode ou não pode. O mundo hoje que nós vivemos, ele tenta toda hora negar as diferenças mais óbvias que existem entre homem e mulher.
E é difícil para nós vermos as barbaridades que são cometidas em nome dessa igualdade. Por exemplo, vermos mulheres, vemos homens que se dizem mulheres, competindo com mulheres e ganhando em todos os esportes. O mundo tenta, em nome dessa ideologia, negar as diferenças entre homens e mulheres, mas eu e você, que temos a palavra, muitas vezes abraçamos essas ideologias de forma sutil, sem percebermos, quando nós afirmamos algumas coisas. Por exemplo, mulher não pode depender de homem nenhum. A independência é um valor inegociável. Aqui em casa, as tarefas são igualmente divididas. Ninguém é especialmente responsável por nada. Educo as minhas filhas da mesma maneira que educo os meus filhos, porque o meu alvo para eles é o mesmo, que eles sejam bem-sucedidos. Meu marido não é meu pai, então ele não pode mandar em mim. Só tenho intimidade com meu marido quando estou com vontade, contente e suficientemente descansada. Será que a gente já pensou isso alguma vez? Será que a gente já falou isso alguma vez? E eu creio que nenhuma de nós se declararia feminista, mas todas nós somos filhas de Eva. E todas nós temos a tendência de nos deixarmos enganar e de cobiçarmos aquilo que o Senhor não quis nos dar, aquilo que nós não devemos almejar. E nós esquecemos que desobedecê-lo resulta em morte, não em vida. Foi isso que a gente viu no jardim. Eva achava que a vida boa era aquela que ela teria se ela tomasse do fruto proibido, o único fruto da única árvore que o Senhor Deus disse que ela não deveria comer. Esse foi o que ela quis, achando que aquele fruto daria vida boa. Mas, na verdade, o que aquele fruto trouxe foi morte. Se nós lermos a palavra de Deus sem as lentes feministas da nossa época, nós vamos ver que a mulher encontra no lar, como nós lemos no Salmo 128, o lugar de frutificar e florescer, e a grande alegria que isso é para ela, a alegria que isso é para a sua família, a bênção e o impacto que isso causa na sociedade. O pastor leu o Salmo 128 e observamos a imagem do homem bem-aventurado, o homem que é feliz. E diz o verso 3, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Quando o homem e a mulher temem ao Senhor, na sua casa existe muito trabalho, mas existe provisão. Existe o azeite, e o azeite na palavra de Deus, ele tinha vários propósitos. Ele alimentava, ele perfumava, ele sarava feridas, e ele até ungia reis. E existia uma continuidade naquela família, continuidade do pacto por meio da geração de filhos, de uma descendência piedosa que estava à roda da mesa. Que imagem linda do homem feliz. Como é um homem feliz para a sociedade hoje? É um homem muito rico, com um bom carro, que viaja muito, que posta no Instagram todos os dias os pratos especiais e gourmet que ele come, que tem um bom físico, que tem um pet, talvez, que ele leve para passear. Qual é a imagem do homem feliz que a Bíblia apresenta? E qual é o papel da mulher nessa imagem? Quando Paulo escreve para Tito, que era pastor na ilha de Creta, ele orienta pastor Tito a dar instrução a várias classes de pessoas na igreja. Os homens mais velhos, os homens mais jovens, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens. E ele apresenta um currículo que deveria ser ensinado para que os crentes vivessem de tal forma que o evangelho fosse honrado, fosse ornado. E ele fala então, e eu vou pedir que vocês abram a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 3 a 5. Qual é a maneira piedosa de viver para que o evangelho atraia as pessoas? Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido
para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo começa falando sobre as mulheres idosas. Como elas deveriam ser? As mulheres idosas, elas deveriam ser exemplares. Elas deveriam ser reverentes. Isso significa que elas deveriam viver como convém à santidade. É isso que o termo séria em seu proceder, que em outras versões vai apresentar, reverente significa. Mulheres que sabem que vivem diante do Senhor. Corandeu, que a gente tem escutado tanto, corandeu, diante de Deus, ela sabe que ela está diante do santo, por isso o seu viver é santo. Essa mulher mais velha, ela guarda a sua língua de caluniar, ela não é blasfemadora. O termo original grego é diabolos, de diabo mesmo, porque a obra da calúnia, da maledicência é do diabo. Mas essas mulheres que são reverentes, elas guardam a sua boca da fofoca, elas guardam a sua boca da calúnia, elas não são escravizadas a muito vinho, elas não são escravizadas a nada que tire o seu domínio próprio e o seu controle que todas nós devemos ter. Mas elas são mestras do bem, elas aprenderam ao longo da sua vida e elas não guardam isso para si, elas transmitem para as mais jovens. E qual é o ensino da mulher mais velha? O que ela deve exemplificar para as mulheres mais jovens? O primeiro ponto desse ensino é que essa jovem mulher recém-casada deve estar ligada, acima de tudo, pelo amor afetuoso ao seu marido e aos seus filhos. Primeiro ponto do ensino é que essa jovem deve ter um amor filéu, é um amor que aprecia, é um amor que quer estar perto, é um amor que mostra a alegria de encontrar, de estar com. É diferente do amor ágape que as Escrituras nos ordenam também, e que é o amor que o Senhor revela a nós, e é o amor que 1 Coríntios 13 fala, que nós amamos, que esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor aqui é um amor específico, um amor apreciador de marido e filhos. E essas são as maiores e mais altas prioridades que nós temos na terra. Nós servimos ao Senhor e, de forma horizontal, nós amamos marido e filhos. Como é que isso se aplica a uma mulher que não é casada? Isso se aplica quando ela honra o casamento. E esse é um chamado para todo crente. Lá em Hebreus nós lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A mulher solteira, ela honra o matrimônio sabendo se portar diante dos homens casados, sabendo se portar com toda pureza como uma mulher solteira, apreciando o casamento e, se essa for a vontade do Senhor para ela, abraçando o matrimônio, diferente do que muitas hoje têm dito, que o matrimônio é uma prisão, que o lar é uma cadeia e que nós devemos nos livrar de tudo isso que faz com que nós não vivamos plenamente como mulheres. Em segundo lugar, essas mulheres mais velhas devem instruir as jovens recém-casadas a serem sensatas. Isso significa que elas devem ter uma mente sã, prudente, com domínio próprio, que façam escolhas sábias, que saibam administrar os recursos que o Senhor Deus deu. A própria vida no tempo, a família, os recursos financeiros. Isso é difícil aprender. Você acha fácil administrar bem o seu tempo? Pense numa coisa que eu acho difícil de fazer. Sempre parece que a gente tem mais tarefas do que tempo para realizá-las, não é mesmo? Como nós precisamos de domínio próprio para nos refrear de alguns prazeres, para levantar da cama quando você está cansada. Nós precisamos de domínio próprio e isso deve ser ensinado. E nós, mulheres mais velhas, devemos ser exemplo para as mulheres mais jovens de uma mente prudente. O outro ponto do ensino é a pureza. E a pureza é requerida de todos aqueles que professam crer no Evangelho, porque o nosso Deus é santo e Ele disse: sede vós santos também em todo o vosso procedimento. Sede santos porque eu sou santo. Essa palavra aqui, honestas, em várias outras versões, e originalmente ela tem o sentido de pureza.
Como é que as mulheres podem ser puras? Essa pureza, ela é cultivada no lar. Como o salmista diz que dentro da sua casa não porá coisa impura diante dos seus olhos. Essa pureza é uma pureza de coração, ela é uma pureza posicional, porque o Senhor já nos tornou santas, já somos lavadas e remidas no seu sangue, mas é uma pureza que é buscada dia a dia pelo processo de santificação. E uma mulher santa em casa, uma mulher pura, ela vai fazer com que o seu lar seja puro também, por meio da sua vigilância, daquilo que é visto, daquilo que é ouvido. E minhas irmãs, como tem entrado no nosso lar, por meio da televisão ou do celular, imagens que são tudo menos puras, palavras que não podem jamais entrar na categoria de pureza e de santidade, e muitas vezes nós estamos bebendo esse tipo de conteúdo e permitindo que os nossos filhos façam o mesmo. É um chamado do Senhor, as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais jovens a serem puras. E ser casta ou pura envolve o correto entendimento da sexualidade que o Senhor nos deu, que deve ser vivida para a glória do Senhor, enquanto solteiras, guardando para o casamento, e enquanto casadas, sendo deleite para o nosso marido. O próximo ponto do ensino é que essas mulheres deveriam ser boas donas de casa. Em algumas outras versões vai aparecer ocupadas em casa. Quando Paulo escreve a Timóteo, já em outra carta, ele diz que quer que as viúvas mais jovens se casem, criem filhos e sejam boas donas de casa. E eu confesso a vocês que mesmo tendo crescido na igreja, esse versículo nunca apareceu na minha Bíblia. Eu acho que ele sumiu da minha Bíblia por muitos anos, enquanto eu não sabia que isso era esperado de mim. E parece mentira, mas é verdade. Eu não sabia que a Bíblia dizia expressamente que eu deveria ser boa dona de casa, e eu acho que a minha mãe também não tinha na Bíblia dela, porque ela não me ensinou a ser uma boa dona de casa. Eu não fui criada para estar ocupada no lar. Eu fui criada para estar ocupada e muito fora do lar, para trazer muito dinheiro para o lar. Nós não podemos deixar que continue sendo assim. Que as nossas jovens continuem achando que a missão e o papel primordial delas é estarem ocupadas fora do lar para trazer muito dinheiro para o lar. E ignorarem a ordem bíblica de que elas sejam boas donas de casa. E eu ainda preciso. E talvez muitas jovens aqui precisem também de modelos, de exemplos de mulheres que gerenciam bem o seu lar. E que entendem que esse trabalho, como John Piper dizia, significa gerir um organismo vivo que produz a paz de Cristo e a retidão de Deus. É muito mais do que como arear uma panela, é muito mais do que como tirar a mancha de uma roupa ou fazer uma refeição para 15 pessoas. Tem a ver com as vidas que estão naquele lar. Tem a ver com a imagem que o Senhor quer passar através da nossa família. Ser dona de casa, então, abre um leque enorme de oportunidades para servir. E nós vamos ver algumas no decorrer dos nossos encontros aqui. Um outro atributo que deve ser ensinado às mulheres mais novas é que elas devem ser bondosas. E esse é um atributo do próprio Deus, um atributo comunicável do Senhor. Nós temos estudado lá na nossa SAF o livro Renovadas, e acabamos o livro Incomparável, que trata de 10 atributos incomunicáveis de Deus, algo que só Deus é. Só que muitas vezes nós queremos ser aquilo que só Deus é: soberano, eterno, infinito, todo-poderoso. Nós queremos esses atributos e muitas vezes negligenciamos a busca dos atributos comunicáveis, como a bondade, que Deus nos chama a imitá-lo. E como cai bem a bondade em uma mulher piedosa? Nós lembramos de Dorcas e como ela servia as irmãs mais necessitadas, costurando túnicas. A mulher piedosa, ela deseja andar nas boas obras que o Senhor preparou para elas. Mas não haverá nenhum propósito de nós sermos Madres Teresas de Calcutá, que vão ao mundo fazendo a bondade, se em primeiro lugar nós não estamos fazendo bondade aos nossos de casa. Se eu não estou fazendo
atos de bondade, se eu não estou sendo bondosa com o meu marido, com os meus filhos, se eu estou tão ausente do lar que não consigo fazer nenhum ato de bondade para eles, ou se eu estou tratando o meu marido ou meus filhos com impaciência. Eu devo sim ser bondosa para com os de fora, mas em primeiro lugar eu devo ser bondosa com os de dentro, depois dos da minha casa, com os da família da fé, e aí sim transbordando para o mundo que nos observa. E o último ponto do ensino da mulher mais velha à mulher mais nova é a submissão ao marido. E isso também nós precisamos aprender. E isso também nós precisamos ver exemplificado na vida das nossas irmãs mais velhas. Porque é uma luta constante com a nossa velha natureza, com a Eva que habita dentro de nós dizermos, não preciso consultar o meu marido. Eu posso ir mesmo, eu lá, conversar com essa serpente, tomar o fruto, comer e dar para ele. Nós queremos tomar a frente. Nós queremos decidir qual é o rumo que nós vamos dar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Por isso nós precisamos de ajuda. Para sermos lembradas de que o Senhor estabeleceu a submissão na criação. A ordem com que Ele nos criou, o propósito revelado. O homem não foi feito por causa da mulher, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, mas a mulher foi feita por causa do homem. E essa submissão, ela é tão importante porque ela revela algo que é a submissão que a igreja deve a Cristo. Os papéis que cada um exerce no casamento. O homem imita Cristo, que sacrificialmente se entrega pela sua esposa. E a esposa imita a igreja, que foi salva por esse Senhor, que é por Ele cuidada, alimentada, santificada e responde com respeito. E responde com submissão. É por conta disso que é tão importante que eu e você aprendamos a sermos submissas aos nossos maridos. Esse é o currículo aplicado à mulher. Essa é a maneira que as mulheres que não querem envergonhar o evangelho devem viver. Essa parte da carta de Paulo a Tito termina dizendo que esse ensino é para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, quando eu e você vivemos de forma contrária a esse ensino, nós estamos envergonhando a palavra de Deus. Ao invés de a ornarmos, nós a estamos difamando. E percebem todas essas características, como a mulher está ligada ao lar, de forma indissociável. John Piper, ele resumindo masculinidade e feminilidade, ele diz o seguinte: liderar, prover, proteger e mostrar iniciativa são aspectos centrais e indispensáveis do plano de Deus para o homem. Suavidade, criação de relacionamentos profundos, espírito responsivo e acolhedor, criação de um lugar que gera e nutre vidas, são aspectos do design divino das mulheres. A geração, a criação, um espírito responsivo que segue a liderança piedosa do seu marido. Todas essas características são do design divino da mulher. O versículo tema da nossa conferência, Provérbios 14:1, que acredito todas nós conhecemos de cor, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quem é a mulher sábia? A mulher sábia, primeiro, é aquela que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É aquela que é governada pelos princípios da palavra de Deus. Ela não é governada pelos seus próprios pensamentos, emoções, hormônios, desejos. Quem a governa é a palavra. Quem estabelece as suas prioridades não é ela mesma, não é a sociedade que estabelece a prioridade, as prioridades dela. Não é o seu próprio coração, mas o Senhor. E o maior exemplo bíblico de sabedoria que nós encontramos está lá em Provérbios 31. É impossível ter uma conferência de mulheres e ninguém falar na mulher de Provérbios 31, não é? É impossível. Ela é um paradigma. Ela é a sabedoria personificada numa mulher. E é por isso que a gente vai a ela. Porque ela apresenta o que nós devemos buscar ser. Eu conheço várias mulheres que são
como essa descrita aqui. Às vezes a gente ouve pessoas falarem sobre a mulher de Provérbios 31 e diz: esse é um padrão inalcançável. Deixa essa mulher de lado porque ela é opressora. Nós lemos o que ela faz e a gente olha para a nossa própria vida e diz: eu nunca vou ser assim como ela. Irmãs, eu espero um dia ser como ela. Eu não sou, não. Mas eu espero ser como ela. Porque nesse processo de santificação e de transformação de glória em glória, é nessa mulher sábia que eu quero me parecer. E eu sei que o Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou em mim e em você, não é verdade? Então nós não precisamos ter medo da mulher de Provérbios 31, mas bebermos da sabedoria dela. Esse texto, ele foi escrito e ele tinha um público certeiro que era o jovem judeu. O jovem judeu, então, que lesse esse texto, ele ia entender a importância dele ter uma esposa sábia para auxiliá-lo no cumprimento do seu dever. Esse texto aqui é um poema. E a gente não consegue ver isso porque ele foi escrito em hebraico e ninguém aqui sabe hebraico, pelo menos não o suficiente para ler esse texto. Mas se você pudesse ler em hebraico, você veria que esse poema é um acróstico. Cada verso dessa letrinha mais escurinha que você vê na sua Bíblia é o começo de um verso e ele começa com a letra do alfabeto hebraico, de A a Z. É como se ele estivesse mostrando, essa é a mulher completa. De A a Z, ela tem tudo o que uma mulher precisa ser para glorificar o Senhor e fazer bem ao seu marido. E esse poema, ele também ele está numa estrutura de quiasmo. E essa estrutura de quiasmo significa que cada verdade que é apresentada tem uma correspondência. E ele vai trazendo uma verdade. Por exemplo, o louvor da mulher virtuosa com que ele começa. E ele termina com o louvor da mulher virtuosa. Em seguida, ele vai falar que o marido confia nela, que não haverá falta de ganho. E lá no final, o marido se levanta e a louva. Isso mostra que à medida que vão se aproximando essas ideias, o texto chega num ponto central, que é o ponto mais importante do poema. E o ponto mais importante desse poema é o verso 23, que diz que o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E você vai dizer, Paulo, um poema que fala sobre a mulher o tempo inteiro, o ponto central é o marido? Sim, é o marido. Lembra qual é o alvo desse poema? São os jovens judeus que precisam aprender a escolher uma esposa que fará com que eles cumpram o propósito de Deus para eles. Se nós entendemos que marido e mulher estão expressando uma realidade muito maior de Cristo e a igreja, não é estranho para a gente que o marido esteja no centro, não é verdade? Afinal, todo o trabalho da igreja deve trazer glória para a igreja ou para Cristo? Tudo que a mulher faz deve ser para que o seu marido possa ser honrado. E se a gente se sente mal com esse ensino, talvez nós não estejamos representando a igreja como deveríamos representar, que honra e que respeita o Senhor Jesus. Então, nesse texto de Provérbios 31, nós lemos que esse poema diz que essa mulher ela é virtuosa. E esse termo é um termo usado para homens de guerra, para grandes conquistadores, para generais que conduzem o povo a grandes conquistas militares. Denota força, eficiência, poder, riqueza. O comentarista bíblico Bruce Waltke, ele traz a seguinte citação: a esposa valorosa é uma figura heróica usada por Deus para fazer bem ao seu povo, da mesma maneira que os juízes e reis da antiguidade beneficiaram o povo de Deus com seus grandes feitos militares. Vocês acham que esse poema denigre a mulher ou diminui a mulher? Já do primeiro verso, ele diz a importância, a riqueza, o valor dessa mulher. E a maneira dela fazer bem ao seu povo é primeiramente fazendo bem ao seu próprio marido. Esse marido confia na sua esposa, porque todos os dias ela coloca toda a força dela, toda a inteligência dela, todos os seus dons e talentos para o bem da sua família. O trabalho incansável dela permite que ele vá e exerça o seu papel fora do lar com tranquilidade, porque ele sabe que os assuntos domésticos estão em boas mãos. Ela não é uma dona de casa preguiçosa.
Ela não é uma dona de casa medíocre, mas ela é alegre, criativa e engenhosa. Ela não é aquela mulher que diz assim, qual é a maneira mais rápida de eu terminar essa função, esse trabalho aqui, mesmo que seja feito de qualquer jeito. Não. Ela sabe que ela tem que colocar toda a energia dela em fazer o bem para a sua casa. Ela sabe que para a família dela florescer, ela precisa de um lugar onde tenha prazer em estar, com ordem, com limpeza, onde cada um recebe aquilo que necessita, seja o alimento para o corpo, sejam vestes, seja a nutrição da alma. Nós lemos que ela trabalha de bom grado com as mãos, ela traz o pão de longe. A jornada dela começa cedo e termina tarde. Ela fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. O falar sábio tem a ver não só com o que eu falo, mas tem a ver também com como eu falo. Não adianta eu falar palavras belas, doces, de sabedoria, se eu estou falando com ira, com gritos, se eu estou falando com propósitos que não são amorosos. O falar sábio envolve a maneira, o olhar, o tom de voz. Tudo isso envolve a comunicação. Edificar a família envolve dominar a arte da conversação. Você domina a arte da conversação piedosa? Não é fácil. A palavra de Deus tem muito a falar a nós mulheres sobre isso. E nós falamos tanto, que corremos o risco de falar muitas bobagens. E a palavra de Deus nos alerta que é muito mais sábio ouvir do que falar, que nós devemos ser prontas para ouvir e tardias para falar, que a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. E a riqueza no livro de Provérbios para nos instruir nessa maneira de conversarmos de forma edificante. Deuteronômio 6 nos lembra que a iniciativa do diálogo piedoso deve ser nossa, no nosso lar. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio 6, que nós devemos falar a verdade de Deus aos nossos filhos enquanto andamos, enquanto sentamos, ao levantarmos, ao deitarmos, em todo o tempo, com a instrução da bondade na nossa língua. Em todo o tempo, entendendo que meu chamado, enquanto mãe, sobretudo, é inculcar a palavra de Deus aos meus filhos e, em seguida, pelo amor que tenho a eles, exercer a disciplina amorosa dentro do lar. E é tão triste quando a gente escuta mães dizerem que amam tanto os seus filhos e que por isso não os disciplinam. Elas estão trocando o tipo de amor. Porque a palavra de Deus diz que quem ama o seu filho, o disciplina, o instrui com palavras de bondade e sabedoria e os corrige na palavra, admoesta e exorta na palavra. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e que o homem que tem muitos deles é feliz, porque ele não vai ser envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Diz que esses filhos da mocidade são como flechas nas mãos do guerreiro. Será que uma flecha vem pronta assim? Ou será que essa flecha precisa ser afiada e preparada? Se o guerreiro tiver flechas que não são boas, ele vai ser envergonhado na porta, sim. Mas se o guerreiro tiver flechas preparadas, ele vai poder lançar essas flechas contra o adversário e ele será bem-sucedido. A mulher sábia, a mulher que no seu lar é como a videira frutífera, ela entende que gerar e criar filhos está no centro do plano de Deus para as mulheres. E é triste, minhas irmãs, quando nós vemos jovens mulheres que se casam e dizem, eu não quero ter filhos. E que dizem que os filhos vão atrapalhar a carreira, e que os filhos vão atrapalhar o corpo, e impedir que ela faça muitas viagens. Minhas irmãs, eu estou falando de jovens cristãs que estão com esse pensamento. E elas negam que gerar e criar filhos está no centro do plano de Deus para as mulheres. E como as mulheres que não podem ter filhos, como as mulheres que não são casadas podem ser inseridas aqui?
Porque nós não estamos só falando de gerar filhos no nosso ventre, nós estamos falando em gerar vida pactual. Nós estamos falando na proclamação do Evangelho. Nós estamos falando em adotar filhos na fé. Todas nós mulheres fomos chamadas para sermos geradoras e nutridoras de vida, quer tenhamos filhos biológicos, quer não os tenhamos. A primeira carta de Paulo a Timóteo fala dessa gloriosa vocação da mulher no capítulo 2 e diz que essa vocação envolve dor, esforço, dedicação, mas que deve ser vivenciada com fé, amor, santificação e bom senso. E o resultado desse trabalho, com dor, com lágrimas, com dificuldades, será uma colheita de júbilo. Como é que a gente vai esperar colher se nós não semeamos? Dos versos 28 a 30, nós vemos essa mulher de Provérbios 31 colhendo os frutos do seu duro trabalho. Do trabalho que certamente foi feito com suor e com lágrimas. Os seus filhos se levantam e elogiam essa mulher. O seu marido a louva e diz que não existe outra mulher no mundo inteiro como ela. E termina dizendo que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muitas vezes nós queremos esse resultado, mas nós não queremos o processo. Nós queremos a colheita, mas não queremos o trabalho de semear com lágrimas. Nós confiamos na graça de Deus para salvar, para cuidar, para prover, mas nós muitas vezes não entendemos que Ele usa meios ordinários para realizar isso. Eu e você somos esses meios ordinários que Deus quer usar para cuidar da nossa família, para salvar os nossos filhos por meio da pregação da palavra, sabendo que nós não temos esse poder, mas que devemos trabalhar como se dependesse de nós a salvação dos nossos filhos. Se Deus nos ama, isso é revelado na sua palavra repetidamente. Se Ele tem bons propósitos para nós, eu duvido que você duvide disso. E Ele nos mandou cuidarmos do nosso lar. Como é que a gente pode pensar que isso é uma tarefa sem importância? Como é que a gente pode pensar que essa é uma tarefa que não redunda em nada produtivo, como o mundo quer nos fazer pensar? Que o trabalho da mulher em casa, ele não tem qualquer valor para a sociedade. Era isso que as feministas diziam. Ao invés de pensarmos como elas, nós deveríamos pensar quão altamente o Senhor considera o lar e quão preciosa é a imagem que Ele quer revelar por meio da família verdadeiramente cristã, onde há unidade, mesmo quando há diversidade, onde existe autoridade, mas existe também amor e obediência. E nós podemos nos ressentir de todo o trabalho que gerenciar o lar, que cuidar de uma casa apresenta. Mas nós podemos, então, parar de nos ressentir e buscarmos a sabedoria no Senhor para fazermos o que formos chamadas para fazer, como aquela mulher, de forma heróica. Ser a heroína dos seus filhos, pela maneira como você cuida deles e da sua casa. Nós não podemos nos enganar. Sem a constante renovação da nossa mente por meio da palavra de Deus, como lemos em Romanos 12:2, nós seremos facilmente enredadas pelas filosofias do mundo, porque todo mundo aí pensa exatamente o oposto do que a palavra de Deus diz. E se nós conversarmos muito tempo com as nossas amigas na faculdade, no trabalho, ou com pessoas que não conhecem ao Senhor, nós facilmente vamos pensar que somos loucas por acharmos que devemos abraçar esse chamado do Senhor de cuidarmos do nosso lar, de sermos boas esposas, boas mães, sujeitas ao nosso marido. A filosofia do mundo prega que o lar é como um campo de concentração e que as mulheres deveriam ser proibidas de sequer decidir por ficar no lar, ao invés de seguir e cuidar da sua própria carreira. Mas nós precisamos afirmar que aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que o mundo pode oferecer. Se as mulheres aí fora gritam que elas querem mais do que o marido, os filhos e o lar, nós podemos gritar para o mundo que o bom propósito de Deus é o melhor para a vida de todas as mulheres. As mulheres, elas marcharam para fora do lar, elas invadiram o mercado de trabalho e elas deixaram desassistidos filhos, pais idosos e maridos. Elas largaram os filhos nas creches,
os pais nos asilos, os maridos recebem o resto que sobrou da energia que ela despendeu em tantas outras coisas muito mais importantes para elas. A casa não tem mais o suporte, a casa não tem mais aquela figura que traz alegria, que traz o sustento. E as consequências disso têm sido sentidas não só por indivíduos, mas por igrejas e por toda a sociedade. Mas por meio da obediência aos padrões de Deus. Não por fazermos o que nós julgamos melhor para nós, para termos mais satisfação, para termos mais conforto, é que nós seremos plenamente realizadas. A palavra de Deus diz que é quando nós morremos que nós vivemos. É quando nós servimos que nós somos honradas. A ordem e a lógica do evangelho é completamente oposta à lógica do mundo. Para o mundo, aquele que é servido é que é feliz. E para nós, aquele que serve é que está cumprindo o propósito para o qual foi criado, e por isso ele é feliz. O nosso Deus, ele sempre nos concede a graça que nós precisamos para fazermos o que ele ordena. Ele prometeu que nós não estamos sozinhos nessa missão de cuidarmos do nosso lar, de gerirmos a nossa família, de servirmos ao Senhor na nossa casa. Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para sermos guardiães do lar. Foi isso que ele nos constituiu, guardiães do lar. Então, cada serviço simples que eu e você executamos deve ser encarado como um tijolo que nós estamos colocando para uma construção muito grande que só vai ser revelada em toda a sua glória no dia que o Senhor Jesus vier. Mas eu posso colocar cada um desses tijolos, tendo em vista aquele dia, entendendo que o meu trabalho hoje, pequeno que seja, ele tem valor eterno. Ele é um ato de fé, ele é um ato de adoração. Quando temos a eternidade em vista e pensamos, diante dessas escolhas que eu posso fazer na minha vida, qual delas tem valor eterno? Qual delas, quando eu chegar diante do Senhor, vai me recomendar como tendo feito as boas obras que o Senhor preparou para mim? Em qual dessas boas obras, como eu posso trazer mais glória ao Senhor? Que Ele nos dê sabedoria, irmãs, para que, temendo a Ele, busquemos viver da maneira como Ele quer que nós vivamos, tendo a eternidade diante dos nossos olhos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te exaltamos, ó Deus, porque a Tua palavra, ela apresenta o Deus poderoso, bondoso, justo que o Senhor é, cheio de misericórdia, cheio de amor por nós. A Tua palavra revela, ó Deus, que o Senhor enviou o Teu próprio Filho, quando éramos Tuas inimigas, para morrer em nosso favor, para nos colocar na família do Senhor, para nos dar, ó Deus, uma esperança e uma eternidade junto do Senhor. Ó Deus, enquanto estamos aqui vivendo neste mundo, nós queremos viver para a Tua glória, Senhor, servindo ao propósito para o qual o Senhor nos criou. Não permita que sejamos enganadas pelas filosofias do mundo, pelo nosso próprio coração corrupto, mas que a nossa mente seja cada dia renovada pela Tua palavra, para que possamos escolher, ó Deus, servir, para que possamos escolher, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor já disse em Tua palavra que devemos fazer, amando os nossos maridos, filhos, sendo sensatas, honestas, boas donas de casa. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a cada dia exemplificar, ó Deus, a Tua igreja santa e remida, trazendo glória ao nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, cantarmos uma música, um louvor ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam
exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Poder sentar. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa pela parte da nossa irmã. E amanhã tem muito mais. Hoje foi só a abertura. Amanhã à tarde terá mais uma palestra. Haverá mesa redonda também. Algumas perguntas, Paulinho, vão ser preparadas. E aqui a irmã também estará trabalhando algumas temáticas com as irmãs após a segunda palestra. E só à noite a gente conclui, se Deus quiser, daqui para lá há muito a aprender. Então, aproveita a oportunidade para aprender, anotar, refletir, pensar, e o objetivo de fato seja alcançado e que as irmãs saiam daqui edificadas. Nós vamos encerrar esse primeiro momento, mas logo após o término, nós temos um lanchinho aqui atrás, todas estão convidadas a participar, tá bom? Então vamos orar nesse instante. Eu vou convidar o pastor Vitor para fazer essa oração, encerrando essa nossa primeira noite do congresso delas, perfil da mulher bíblica. Vamos orar então, encerrando com o pastor Victor Ximenes, esposo da nossa irmã palestrante.
Oremos, irmãs. Senhor, seja bendito o teu nome. Nós te louvamos por esse encontro na tua presença, por tua palavra que nos lembra quem somos, diante de quem vivemos, quem nos criou e qual o modelo de vida que o Senhor tem para nós. Te louvamos porque a tua palavra é luz para o nosso caminhar, lâmpada, Senhor, para o nosso caminho, para os nossos pés. Te louvamos porque, Senhor, ao nos guiarmos pela tua lei, pelo Evangelho, as Sagradas Escrituras, nós não temos, Senhor, como nos desviarmos dos teus caminhos. Podemos, no mundo de trevas, sermos luz, no mundo que, Senhor, se perde, sermos sal. Podemos ser, Senhor, o modelo daquilo que o Senhor estabeleceu e daquilo que o Senhor tem redimido para a glória do teu nome. Te louvamos pelo imenso privilégio de, como homens e mulheres, refletirmos Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor, porque no casamento, no papel mesmo do homem solteiro ou casado, nós devemos, e olhando para a Escritura percebemos isso, devemos refletir Cristo, devemos refletir a tua graça e o teu amor. E te louvamos porque nesse papel de serem mulheres, o Senhor dá às nossas irmãs o privilégio de refletirem um caráter tão gracioso do Senhor. O Senhor é o nosso socorro, é a nossa ajuda. O Senhor é aquele que nos auxilia no dia da angústia. E as nossas irmãs, como esposas, como mães ou como irmãs em Cristo, têm sido de fato um refúgio, têm sido auxiliadoras no trabalho que temos realizado, Senhor, todos juntos, para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, ao refletirmos e vivermos a tua palavra. O Senhor encha o nosso pensamento nos sonhos que tivermos ao colocarmos as nossas cabeças nos nossos travesseiros. Que o Senhor faça com que a nossa imaginação nos nossos sonhos nos conduzam à esperança da glória. Nós vejamos em sonhos a eternidade, ansiemos por estar em tua presença e reflitamos, Senhor, no nosso caminhar, esse desejo verdadeiro de estarmos com Cristo, o que é infinitamente melhor. Conduz-nos em muitas bênçãos ainda neste final de semana, para a glória do Senhor e edificação do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridas. Algum aviso, Joane? Não? Então, vamos nos dirigir ao salão anexo e amanhã inicia às 3 horas da tarde, tá bom? Amanhã às 3 horas da tarde estejam todas prontas para estarem aqui aprendendo mais do Senhor. Deus abençoe.